E aí, família tricolor... Nossa, já comecei o vídeo gritando, hein? E aí, família... Fala baixinho. Família tricolor, amigos São Paulino, amiga São Paulina. Um ótimo começo de semana para você. Segunda-feira, amigos de outras torcidas também, que curtem o canal. Uma ótima semana para todos. Começando mais um vídeo na segunda-feira. Primeiro, eu queria agradecer a vocês todos pelo número excelente de visualizações do último vídeo do jogo contra o Ajax. E agradecer também a participação de vocês nos comentários, não só no canal, mas também pelas minhas redes sociais. É incrível como o nível do comentário tem subido no decorrer da trajetória do canal, desde que a gente conversa aqui, que eu peço para vocês sempre respeitarem a minha opinião, respeitar a opinião do outro torcedor são paulino, de torcedores de outros clubes. É muito bacana ver vocês debatendo, discutindo, com respeito, com educação. É muito legal, que eu acho que é assim que a gente cresce o nível da discussão, assim que a gente aprende um com o outro, que é fundamental. E eu queria muito agradecer de verdade. Eu gostaria de ter, ainda tem comentário chegando, o rapaz que me ajuda está aprovando os comentários, eliminando aqueles babacas fiscais de torcedor e os idiotas que xingam, mas isso aí também faz parte, não dou bola para essa gente. Ainda estão chegando comentários, ainda estou analisando, que eu gosto de ler depois, que ele aprova todos com calma. E às vezes você me perdoa se eu não dou aquele coraçãozinho lá, porque eu acho meio esquisito também dar coraçãozinho. Eu fico na dúvida, quando que tem que dar o coraçãozinho? Quando você concorda com a opinião, quando você não concorda? Então você que comenta no meu canal com respeito à educação, que concorre àquela camisa quando a gente chegar a 100 mil inscritos, que você, ganhador, vai escolher, me perdoe se eu não dou o tradicional coraçãozinho. É que confesso também que eu sou um tiozinho perdido nessa história de internet, e não tão perdido assim também, que eu não sou um mocorongo, mas... eu não me ligo muito nessas coisas, então se sintam todos que comentam com o coraçãozinho aí acionado, tá bom? E ainda sobre o jogo do Ajax, eu queria falar com vocês, muita gente mesmo, a grande maioria da torcida do São Paulo emputecida. Claro que teve gente que falou, calma, é começo de temporada, a gente não pode ficar tão nervoso, mas a maioria da torcida muito inconformada, assim como eu. E eu escuto jornalista que não é São Paulino, né, lógico, falando, vi vários. Eu não entendo, a torcida do São Paulo está tão preocupada com esse desempenho na Florida Cup. O Palmeiras nem jogou ainda. Corinthians e Santos empataram, estou em formação. Eu sei, o Lazarento. Mas quem que vai jogar pré-Libertadores daqui menos de 20 dias? Não é o São Paulo? Quem que tem uma fase decisiva já para jogar? Quem que tá mais tempo na fila desses times grandes de São Paulo? Não é o São Paulo? É claro que a torcida do São Paulo tem razão para estar preocupada. Para estar pelo menos cabreira com essa situação aí, cabreira com o Jardine, cabreira com o time, com os resultados da Florida Cup, que não foram tão importantes, mas o desempenho do time, a presença de alguns jogadores que a torcida não suporta. Então, por falar nisso, tem notícia do Trellis, hein, daqui a pouco, hein? Comprei até uma champanhe, daqui a pouco a gente conversa sobre isso aí, que foi uma ótima negociação. Então, eu sempre respeito o torcedor de São Paulo que está calmo, que acha que esses jogos não são importantes, que o time na hora H vai engrenar. Respeito a opinião de quem está emputecido, respeito a opinião de quem está preocupado, respeito a opinião do torcedor São Paulino. Cada um tem direito de se expressar como quiser. Você, inclusive, nesse canal, tem toda a liberdade de expressar sua opinião, menos o maldito Fagner, que já começou, que estava com saudade dele aí, leva para casa. Você tem direito de expressar sua opinião. Você pode dizer aqui, nos comentários do vídeo, que você acha o Hudson um craque, que você acha o William Farias um ótimo jogador. É a sua opinião, respeito sua opinião. Não sou dono da verdade, não quero, através da minha opinião, que você mude a sua. Esse não é o intento do meu canal. Você pode expressar sua opinião, discordar de mim faz parte. É até bacana, porque você discordando, você me mostra outros argumentos que eu talvez não tenha percebido. Isso já aconteceu várias vezes aqui. Só não queira, o maldito fiscal de torcedor, dizer quem que eu tenho que criticar, quem que eu tenho que elogiar. É engraçado que às vezes você olha na fotinha dos comentários, o menino tem 12 anos. Aí ele mal saiu da fralda, ele quer me ensinar como é que eu tenho que torcer, quem que eu tenho que criticar, quem que eu tenho que elogiar. E não é só criança não, marmanjo também. São os populares cracudos. Podem fumar pedra e fumar crack se acharem que eu vou comentar vídeo para agradar um ou outro, para passar a mão na cabeça do jogador, para elogiar quem que o fiscal de torcedor quer que eu elogie. Realmente, amigo, larga do cachimbinho de crack, porque eu jamais vou fazer isso. Vou de acordo com o meu jeito, que eu acho que muita gente que pensa como eu, que tem gente que não pensa como eu e respeita as minhas opiniões e assiste o canal. Então, esse canal surgiu assim, vai continuar assim, eu não vou mudar meu jeito. E hoje, lá no SBT, que é onde eu trabalho, para quem não sabe, um amigo meu falou assim, você tem que ser mais racional nos seus comentários. Quase dei uma cotovelada nele. Falei, racional, amigo. Já sou racional aqui no SBT, sou racional na minha vida inteira. Com o meu time, eu vou ser racional.
Com o meu time eu sou passional mesmo. E às vezes você é incoerente, às vezes você é maluco, às vezes não, quase sempre. Às vezes você é incoerente, às vezes eu vou falar groselha, porque o torcedor é assim. Por isso que esse canal chama Voz do Torcedor São Paulino, que é a minha voz e a sua voz. Então não espere de mim muita coerência e não espere de mim muita racionalidade. Vai ser sempre desse jeito, eu vou criticar quem eu achar que eu devo criticar e elogiar quem eu acho que eu tenho que elogiar. Esse é o meu jeito, o canal tem crescido muito assim e eu não vou mudar porque é uma característica minha. Não seria eu, não seria o tiozinho chato, que eu sei que eu sou chato e eu vou continuar sendo chato do mesmo jeito enquanto esse time não for campeão, não voltar aos caminhos de sucesso. Chega de falar disso, vamos falar sobre as entrevistas do Jardine, logo após a derrota para o Ajax, que disse que o time foi bem, que ele entende a postura do torcedor, que queria ganhar, mas ele garante que a partir do jogo contra o Mirassol no sábado, os jogadores também vão estar como a torcida, ou seja, querendo ganhar. Então não estavam contra o Ajax e contra o Antracht, não estavam querendo ganhar, não entendi muito essa do Jardine. Bom, vamos esperar. Ainda acredito no trabalho do Jardine, vamos dar tempo a ele, só que não tem muito tempo, né? Já tem Libertadores aí, já tem Campeonato Paulista, agora acabou a brincadeira, resultados importam. O São Paulo enfrenta o Mirassol no sábado, 7h30 da noite no Pacaembu. Já a entrevista do Thiago Volpe foi bem diferente, disse que logo depois do jogo ali, disse que o time fez um bom primeiro tempo, mas no segundo faltou intensidade, e que não, intensidade que não pode faltar, e disse que não dá para esconder o que deu errado. Eu já gosto de postura de jogador que dá entrevista desse jeito. Porque senão é aquela história, vamos trabalhar, o próximo jogo vamos fazer diferente, puta, esse blá 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 que a gente não aguenta mais, essas desculpas que a gente não aguenta mais. Por falar nisso, o Volpe teve que fechar o Instagram dele, bloquear os comentários do Instagram, porque ele foi ofendido por alguns torcedores, que não são nem torcedores, né, gente? O cara que xinga o Volpe, que entra numa rede social de alguém pra xingar, pode ser jogador de futebol, pode ser canal do YouTube como é o meu, pode ser para xingar jornalista que é negro, mulher, homofóbico. É o mesmo cara que ele faz parte dele, ele faz isso, ele xinga aqui, ele xinga ali. É um coitado, eu nem acho, nem tenho raiva dessa gente. Eu acho que são coitados, são gente que tem sérios problemas. Por isso que eu não dou nem bola para essa gente, não dou nem espaço. Acho errado, o Volpe fechou os comentários dele no Instagram. Mas já viu como é que é a pressão e paciência da torcida. Se bem que pode cobrar, é uma coisa cobrar, se criticar é uma coisa, mas ofender, xingar, eu acho uma tremenda babaquice. O São Paulo treinou nos Estados Unidos depois da derrota, fez uns treinos físicos ali e embarcou hoje, deve estar a caminho de casa agora. Amanhã deve folgar e volta aos treinamentos na quarta-feira, como eu já disse, sábado pega o Mirassol. Diego Souza saiu com dores na panturrilha esquerda, o José Sanches acha que não é nada demais, mas em todo caso ele chegando vai fazer tratamento. Agora, a boa notícia, hein? O São Paulo conseguiu, vou tomar uma champanhe, emprestar o Trenes para o Internacional por R$1,5 milhão até o final da temporada, com o valor de passe fixado de compra de 3 milhões de euros, equivalente a 13 milhões de reais, mais ou menos, por 70% dos direitos. Só para lembrar, o São Paulo pagou 6 milhões de reais pelo Trenes, e se conseguir vender para o Inter, a gente torce para que o Trenes vá bem, para o Inter fazer a opção de compra. O São Paulo, ele joga contra o São Paulo só se o Inter pagar uma multa, e ainda tem mais. Tem essa história que eu falei para vocês da grana, e é engraçado, né? A gente estava falando, só para lembrar, o Trenes tem 39 jogos e 6 gols, a minha opinião, já cansei de falar aqui, um dos piores jogadores da história do São Paulo, do ataque do São Paulo. Poucas vezes eu vi um atacante tão ruim. Quando ele foi contratado, eu disse que era temeroso, um jogador de 28, 29 anos, tem menos de 50 gols na carreira. Ele fez 39 jogos pelo São Paulo e apenas 6 gols. As pessoas falavam pra mim, Barolo, mas ele joga com raça. Meu, jogar com raça e disposição é igual ser honesto. Não é elogio, não é qualidade, é obrigação. Vestir a camisa do São Paulo e jogar com raça e vontade é simplesmente obrigação. Embora eu concorde com vocês, porque vai dizer que tem gente lá dentro que não joga com toda essa vontade assim. Mas eu acho que jogar com raça e obrigação, como o Trenes fez, isso a gente tem que reconhecer, não é elogio, é como ser honesto, é simplesmente obrigação. Então já vai tarde, vá com Deus. E é engraçado, né? Queria lembrar alguma coisa pra vocês. Muita gente pedindo, e não sou eu que peço, tá, gente? Não tenho essa vaidade de, porque eu falei, eu critiquei, eu elogiei, não é. A grande maioria da torcida do São Paulo pensa como eu em relação aos jogadores que deixaram o clube. Então, assim, é claro que eu vejo pela maioria, não posso falar pela torcida do São Paulo inteira, mas eu vejo pelos comentários no vídeo, nos vídeos que eu faço, pelas expressões da torcida do São Paulo nas minhas redes sociais. Então você vai falar, mas não é toda a torcida? Mas é uma amostra da torcida. É que nem
pesquisa eleitoral. Os caras que fazem pesquisa falam que você não precisa tomar o caldeirão inteiro de sopa para descobrir se ela tá salgada. Então, se tem uma linha que se segue dentro dos comentários, dentro dos canais, dos outros canais que eu assisto, dos outros comentários da opinião do torcedor. A gente queria a saída do Sidão, do Rodrigo Caio, do Shailon e do Trellis. A diretoria de São Paulo simplesmente também pensou como a gente e mandou esses caras embora, se livrou desses caras. Ainda falta Edmar, ainda falta Araruna, pra mim ainda faltam alguns jogadores pra gente conseguir se livrar. Bruno Pérez, mas os jogadores que o São Paulo se desfez eram exatamente aqueles que a torcida reclamava. Ou seja, a torcida não estava errada, tem o mesmo pensamento que a torcida do São Paulo. E não tô falando que sou eu que tô certo, tá, gente? Você também tá. Claro que teve gente que defendia o Sidão, teve gente que defendia o Rodrigo Caio, mas só que essas pessoas, o Trellis, só que essas pessoas não eram a maioria. A maioria da torcida do São Paulo queria a saída dele sim e conseguir. E a diretoria do São Paulo pensou do mesmo jeito. Aí o meu falou assim hoje: Rodrigo Caio foi campeão no Flamengo. Eu falei, pô, você tá de brincadeira que você vai falar isso pra mim, né? Não vou nem levar em consideração isso. Aliás, desses jogadores já falei que eu não falo mais, porque não fazem mais parte do elenco do São Paulo. Vamos me preocupar com os jogadores que fazem parte. Além dos jogadores que saíram, olha só quem pode sair ainda. O Lucas Perry tem proposta de clubes europeus. O Nenê tem a história do Fluminense. Bruno Pérez, o Bolonha, da Itália. O Edmar, o problema do Edmar é que ninguém quer, né? Ele negociou lá com o Goiás no começo do ano, ali, no fim do ano passado, quando eles acertaram com o Sidão, mas até agora não conseguimos nos livrar do Edmar. Com a chegada do Léo, ele vai ser o terceiro lateral, nem jogou nos Estados Unidos. E tem a história do Carneiro também, que o Nacional e o Peral estariam interessados. Aliás, lembra que eu falei aqui que o Jardine colocou o Trellis quando precisava ganhar, quase no final do jogo, o Trellis não pegou na bola contra o Ajax, e depois, logo depois saiu a negociação dele com o Inter, eu fiquei pensando, caramba, o Jardine colocou... Nossa, tá calor, hein, meu? O Jardine colocou o Trellis sem saber que ele ia ser negociado? Será que não avisaram o Jardine? Não é possível que ele tá sem moral assim, mas não é verdade. Porque o Jardine deu uma entrevista dizendo que ele ia colocar o Carneiro, só que o Carneiro de novo sentiu problemas musculares e ele tinha a opção do Trellis ali e colocou o Trellis. Então o Carneiro, pra mim, uma grande, não é decepção, porque a culpa não é do cara dele se machucar, né? Mas uma frustração com esse jogador. Ele tá aí, jogou poucas vezes, chegou em abril, estreou só em julho, e lembrando que quando ele chegou em abril, ele estava sem jogar por um problema de pubalgia desde novembro do ano passado, de 2017. Então, se ele deixar o time, eu vou ficar muito triste, porque eu não vi ninguém acertar um cruzamento. Vocês viram o Carneiro dar alguma cabeçada nesse tempo que ele ficou no São Paulo? Eu assisti praticamente todos os jogos do São Paulo em casa no ano passado, e todos pela televisão, quando jogou fora. Não me lembro do Carneiro ter dado uma cabeçada, de alguém ter acertado um mísero cruzamento na cabeça dele, que tem 3 metros de altura. Outro assunto que eu quero falar para vocês, o futebol feminino. São Paulo iniciou as atividades hoje, contratou a Cristiane, uma das maiores atacantes do mundo. Estava no futebol chinês, é um projeto novo aí do São Paulo, parabéns. A mulherada sempre apoia, eu sempre acho legal quando a mulherada ocupa espaço, quando comenta nesse vídeo, quando participa de programa esportivo, eu acho legal pra caramba. O São Paulo investindo no futebol feminino e a Cristiane, se bobear, tem vaga ali no ataque, hein? Vamos falar baixo, senão o Jardine é capaz de ouvir. Sobre a Copinha, o São Paulo venceu a Ferroviária, né, por 2-0, um gol do Gabriel Novaes, artilheiro do campeonato, com 8 gols, e outro do Fabinho. O Gabriel sofreu uma pancada na cabeça, mas saiu ali, mas não é nada. Deve pegar o Mirassol amanhã pelas oitavas de final, às 7h30 da noite. Vamos torcer para a molecada. Para finalizar, o Ganso, você viu aí? A mulher do Ganso respondeu a alguns torcedores nas redes sociais, disse que o São Paulo não quis repatriar o Ganso e que ele não vai para o Santos por causa do Sampaoli, que eles têm uma treta da época que o Sampaoli dirigiu o Sevilha e o Ganso estava lá. Então, pode esquecer o Ganso aí, quem estava sonhando com o Ganso, eu acho que não precisa, embora eu... Por falar nisso, bom, encerrado o assunto do Ganso, por falar nisso, muita gente foi contrária à minha ideia de colocar o Nenê e o Hernandes para jogarem juntos, porque... vai abrir um buraco na marcação, não sei o que e tal. Muita gente discordou de mim, mas alguns concordaram e lembraram, quando eu tinha esquecido, por isso que eu gosto de ler os comentários, que já jogou Ganso e Kaká, e ano passado jogou Hernanes e Cueva. Então eu acho o seguinte, a qualidade do Nenê, embora ele me irrite algumas vezes com a displicência dele, me irrita muito, eu acho ele um ótimo jogador, tecnicamente é indiscutível. E eu acho que quando você tem bons jogadores no elenco, você tem que colocar os jogadores para jogar. Os bons jogadores têm que estar em campo sempre. E aí é um problema do treinador, que é muito bem pago para encontrar soluções para colocar esses dois jogadores juntos. Então, não sei como ele devia fazer, tira um ponta,
coloca o Diego Souza ali para ajudar. Eu não sei como ele vai fazer, recua o Hernanes. Eu acho que os dois têm que jogar juntos sim. Certo, gente? O vídeo já tá gigantesco, eu tô sem fôlego, porque eu tô velhinho. Estou com a camiseta da Dragões da Real do enredo deste ano, fui lá na quadra, muito bacana. Pô, quadra sensacional. Quadra não, Caverna do Dragão, que é o nome. O pessoal da Dragões da Real, muito legal. Muitas famílias lá, é muito legal ver. Eu curto muito esse ambiente de samba. Quero ver, se não nesse final de semana, no outro. Vou conferir o Samba Enredo da Independente, que também é uma escola que eu gosto muito. E quero participar bastante, quero ir lá e tal. Pessoal, um abraço pro pessoal da Dragões de Piracicaba, que mandou um abraço pra mim aí, de Sorocaba também. Muito legal, se você tiver chance, morar aqui em São Paulo, não perca. Se você for de fora de São Paulo, tiver a oportunidade, não perca. É muito legal esses ensaios de escola de samba, são muito bacanas. É um evento aqui em São Paulo, cresceu muito o carnaval, eu gosto pra caramba. O tiozinho no samba, só no japonês. Vamos lá, Momento Maguila. Um abração pro Valdecir Henrique de Limeira, aqui em São Paulo. Leonardo Alves de Varginha, em Minas Gerais. Denis e para a esposa Cláudia de Remanso, na Bahia. Saulo Grefim, lá de Santa Catarina. E para a família, olha só a família que legal. Acho tão legal quando manda a família assim. Pro Ernesto, pai, pro filho Lourenço, para a esposa Elaine, para a filhinha Giovana. Eu vou conseguir falar essa cidade. Massachusetts, nos Estados Unidos, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Ó, eu volto na quarta-feira. Tô suando mais que tampa de marmita. Fagner ficou quietinho. Fiquem com Deus. Eu volto na quarta-feira. Uma ótima semana para vocês. Muito obrigado pelo carinho, pelo prestígio. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Eu não quero ter razão, quero ser campeão. 16 minutos de vídeo, pelo amor de Deus. Chega. Tchau.